Terror na UTI. O lugar onde a morte não vinha do além, vinha de quem cuidava. Imagine entrar em um hospital acreditando que aquele é o lugar mais seguro para lutar pela vida. Um lugar de silêncio controlado, monitores apitando, profissionais treinados e a promessa de cuidado. Agora imagine descobrir que naquele mesmo ambiente, alguém observava pacientes fragilizados não como pessoas, mas como alvos. Essa história começa em uma UTI comum, em um hospital particular do Distrito Federal. Nada ali parecia fora do normal. Plantões correndo como sempre, luzes frias, equipamentos funcionando, famílias esperando do lado de fora, acreditando que seus entes queridos estavam em boas mãos. Mas algo começou a se repetir. Pacientes que não apresentavam piora grave entravam em parada cardíaca de forma súbita. Não era um declínio lento, era um colapso repentino. Em alguns casos, a equipe conseguia reverter. Em outros, não. O detalhe que mais chamou atenção não foi a morte em si, foi o padrão. As vítimas tinham idades diferentes, histórias diferentes, mas todas estavam sob os cuidados da mesma equipe. Pessoas jovens, técnicas de enfermagem, profissionais que juraram salvar vidas. Entre eles, um nome passou a se repetir nos registros de plantão. Segundo a investigação, ele era visto como alguém tranquilo, educado, eficiente. Mas longe dos olhares atentos, algo completamente diferente acontecia. Em vez de medicamentos, substâncias comuns do hospital eram injetadas diretamente na veia dos pacientes. Detergente, desinfetante. Nada que pudesse ser confundido com um erro médico. As câmeras instaladas nos leitos começaram a contar uma história perturbadora. As imagens mostram seringas sendo preenchidas, acessos venosos sendo manipulados e logo depois, o caos, alarmes, correria, tentativas desesperadas de reanimação. O mais assustador é que, em alguns casos, quem provocava a parada cardíaca era o mesmo que tentava salvar o paciente logo em seguida. Um ciclo macabro, um jogo silencioso entre vida e morte. A polícia acredita que ele não agia sozinho. Outras duas técnicas de enfermagem teriam participado do esquema. Uma delas estaria presente nos momentos críticos. A outra ajudaria a facilitar o acesso aos materiais. Não há sinais de arrependimento nos depoimentos iniciais. E então surge a pergunta que transforma esse caso em algo ainda mais perturbador. Por quê? Ganância? Venda de medicamentos caros? Liberação de vagas na UTI? Ou algo ainda mais difícil de explicar? Alguns investigadores levantaram uma hipótese inquietante. As vítimas tinham algo em comum. Estavam acima do peso. Isso levanta um debate sombrio sobre desprezo, crueldade e desumanização dentro de um ambiente que deveria representar cuidado. A polícia não descarta que este caso seja apenas a ponta de um iceberg. O principal suspeito trabalhou em outros hospitais, inclusive em uma UTI neonatal. Isso acendeu um alerta imediato. Antes mesmo da conclusão do inquérito, as prisões foram realizadas para evitar que mais vidas estivessem em risco. Famílias começaram a ser procuradas semanas depois da morte de seus parentes. Pessoas que haviam sido informadas de uma parada cardíaca inesperada agora descobriam que aquela morte nunca foi natural. Uma das filhas relata que o pai entrou no hospital com uma queixa relativamente simples. Saiu de lá em um caixão. A sensação não é apenas de luto, é de traição. Aqui, no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, a gente costuma investigar casas, matas, lugares abandonados. Mas esse caso mostra algo ainda mais aterrador. O mal não estava escondido no escuro, não vinha de vultos, não vinha do além. Ele vestia jaleco. Esse tipo de história levanta uma reflexão profunda. Até que ponto o ambiente carrega energia negativa quando crimes tão cruéis acontecem ali? Quantos hospitais, corredores e UTIs carregam marcas invisíveis de dor, medo e injustiça? Não estamos falando de entidades, estamos falando de algo real. E talvez por isso seja ainda mais assustador. Porque se o mal pode agir onde deveria existir proteção absoluta, então nenhum lugar é 100% seguro.
A investigação segue em andamento. A polícia analisa óbitos em outros hospitais, cruza plantões, revisa imagens, ouve testemunhas. O medo agora não é só descobrir quantas vítimas existiram, mas até onde isso pode ter ido sem ninguém perceber. E fica a pergunta que não quer calar: quantas mortes nós aceitamos como naturais, sem nunca imaginar o que realmente aconteceu? Se esse caso te causou revolta, medo ou reflexão, comenta aqui embaixo o que você acha que estava por trás disso tudo. Ganância, frieza ou algo ainda mais perturbador? Se inscreve no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, deixa o like e se prepara, porque a próxima investigação pode mostrar que o verdadeiro terror não mora em casas abandonadas. Ele anda entre nós.